A gente está aqui no Miss Campinas, na exposição Foto e Livros em Fluxo, e eu estou tendo a oportunidade de entrevistar pessoalmente as pessoas que fizeram parte da exposição, como a minha colega Vanessa, que eu já conheço de muitos outros carnavais, a gente já estudou muitas vezes Imagem Junto, e a gente teve a oportunidade de produzir aqui junto mais uma vez esse ano, né? E ela trouxe um trabalho lindo, que tem fotolivro, tem um fotofilme e tem um material expográfico, e eu queria que ela contasse um pouco de onde surgiu essa ideia tão linda, né, desse trabalho. Então vamos lá. Esse trabalho, na verdade, começa até da minha residência anterior, de 2023, 2024, que eu encontrei um diário de viagem escrito mesmo, que ela faz uma viagem, enfim, em um determinado país, que eu não vou contar, mas ela não só coloca as questões sobre os pontos turísticos, né, ou por onde ela passa, mas questões sobre o tempo, né, sobre as músicas, Então, entrou em questões que me interessavam muito mais de um campo de um sensível que além dessa questão. Então, eu entrei muito mais nas questões da viagem, né? E como se estabelece essas relações com esses lugares, né? E aí eu coloco isso até como uma relação de estranhamento que está, às vezes, no próprio viajante. Então, eu fiz um primeiro trabalho, né, anterior, que se chamou Generalidades, em função que o último capítulo dela se chamava Generalidades, e ela descrevia, né, sobre a primavera, as flores e tudo mais. E agora, nessa nova residência, eu peguei justamente a partir da sonoridade que ela também traz, né, que ela conta dentro desse diário de viagem. Então, por isso que eu chamei agora de concerto de generalidades. Né? Então, ela vai também para alguns concertos, então foi a partir disso que eu peguei. E aí, para as questões da imagem, porque eu estava com as palavras e a minha imaginação, eu fui atrás de cartões postais que pudessem trazer justamente imageticamente esse lugar. Só que eu não queria exatamente, eu queria subverter as questões que é da imagem e trazer muito mais um campo sensível. Então foi quando eu entrei com as questões do corte para trazer então essa elaboração. Então todos os meus cartões eu comecei então a trabalhar essas relações com corte. E no campo gráfico, eu queria trazer essa parte da iluminação, né, dessas atmosferas, a partir de um fosco, um brilhante, né? Então, e eu trouxe, em termos de texto, só essas citações do texto onde ela trazia ou as atmosferas ou os conceitos por onde ela passava. Em alguns momentos no diário, ela citou 3 ou 4 lugares que ela gostaria de ter conhecido, mas estavam fechados, ou, por exemplo, como esse teatro que tinha sido incendiado. Então, tudo que ela não viu foi o que eu trouxe enquanto imagem. Certo. Então, a relação também do visível e do visível e invisível. Aqui, né? E aí, quando se abre, mostra exatamente o texto dela. E então, os ícones que eu fui também abstraindo, porque o cartão postal tem esse caráter de iconicidade muito forte, foi justamente para distanciar desse lugar e levar um outro, né? E a ideia ainda, né, que ainda falta trabalhar, eu vou fazer com que esses ícones, quando colocados na pauta, né, produzam aí sons, que daí eu vou fazer ainda tem um caminho ainda que eu vou perseguir, né, ainda no processo criativo, e fazer um novo vídeo aí um pouco mais abstrato ou mais artístico. Então essas iconicidades que foram retiradas vão produzir sons, e aí um novo vídeo vai se formar, além do que eu também trouxe no Cine Livre, contando essa história. Então tem e além disso, tenho no meu cinelivro o som dos sinos, que o tempo inteiro ela diz que ouve-se sempre o som dos sinos ao longe. Sim. Né? Então, tem essas questões
E um pouco aqui no expositivo, né, eu deixei algumas numerações também, porque no roteiro de viagem dela, ela tem uma frase assim, entre parênteses, distância. Que são as distâncias entre as cidades que ela visitou. Que então legal. eu trouxe algumas questões, e essa partitura que eu fiz é uma partitura imagética minha, um pouco a disposição desses ícones, né, em transparência, é quase como um mapa imaginário mesmo, né, ele não é um mapa real, um pouco o que os situacionistas sempre trouxeram como possibilidade de cartografia, né, do imaginário. Então eu fui trazendo essas camadas, né, de significação um pouco para compor o meu processo criativo, que ainda continua, né? E aí então ainda tem essa reverberação ainda que eu quero trazer, mas ele é uma dupla, né? Então tem um primeiro trabalho e agora esse que ainda continuou. E que é um trabalho em curso que vem cada vez mais se complementando, né? Ganhando novas camadas. Exatamente. E é um território, que é o tema do próximo encontro, né? Então as questões dessa imagem que performa, né? E também as questões do deslocamento, das distâncias, são questões que me interessam, andam vindo me interessando, né, assim, e aí um pouco eu estou trazendo também para essas elaborações. Todo o meu material veio da Acho Imagens, então foi muito como eu entrei naquele acervo, né? Então, o que eu encontrei e os novos encontros que eu fui propondo ali, né, entre imagens e textos, né, e o que eu levei ali, né, para procurar proporcionar esses encontros. Então, acho que reverbera tudo isso, né, nessa residência que é muito, muito legal. Né? Então, foi... E eu nunca tinha trabalhado com arquivo. Então, uma experiência, e o arquivo que não é meu, né? Então, que também são outras relações, outras relações com a imagem, né? E outros distanciamentos. Então, tudo isso está sendo muito rico, né? Muito rico. Muito, muito interessante. Que legal. Que é isso. Obrigada, Imagina.